pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, sobre o que pensam os deputados federais, revela uma piora na avaliação do presidente da Câmara, Hugo Mota, que perdeu prestígio entre os colegas. A avaliação positiva do Mota recuou 13 pontos percentuais, de 68% no último levantamento em junho para 55% agora, no mês de dezembro, esse último mês do ano. Vamos ver na tela aí o que a gente tem de informação para a gente trazer para o pessoal. Tem uma arte ali com esse levantamento do Lula e do Hugo Mota. Falando agora ali, do presidente Lula, o presidente Lula registrou, André, uma recuperação entre os parlamentares. E na avaliação, portanto, sobre as chances de reeleição no ano que vem, na pesquisa anterior de junho, 46% tinha uma avaliação negativa e 27% positiva. E agora, portanto, existe um empate. 40% avaliam o governo negativamente e 38% positivamente. Vamos ver a arte sobre a primeira informação que a gente passou aqui sobre o Hugo Mota? Tá aí, ó. Olha lá, Síria, avaliação, governo Lula, negativo 40%. Bom, essa aí já é sobre o outro, né? Agora a gente tem ali 13%. Hugo Mota, positivo 38%, 55%, depois 21% regular e depois 30%, a avaliação. E, portanto, dados da pesquisa Quest, divulgada hoje, André. E aí você ainda vai falar pra gente sobre eleições, né? É isso aí, sobre a eleição de 2026, no ano que vem, A aposta em Lula como favorito subiu de 35% para 43%, apontando tecnicamente, empatando tecnicamente com os que apostam em candidato da oposição, que são 42%. A chance de eleição de um candidato de oposição sem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro divide ao meio as opiniões. A gente tem 42%, com calma, acreditam que é possível eleger sem o apoio, e 42% pensam o contrário. André, mas apesar disso, a relação entre governo e Congresso continua avaliada negativamente por 50% dos deputados. Antes, lá em junho, o outro balanço mais recente, antes desse divulgado hoje, mostrava 51%. Entre os independentes, a avaliação negativa recuou de 65% para 44%. E no centro, a avaliação negativa também recuou de 40% para 33%. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, é a interlocutora mais efetiva no governo, na opinião de 21% dos deputados, seguida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A gente também tem uma arte para mostrar essas informações aí para você. Avaliação dos ministros do governo Lula, André. Olha lá, olha, bem ali em cima aparece Geraldo Alckmin, Quando a gente pensa ali em saldo positivo, ele aparece no topo, dessa avaliação positiva com 59%, 18% regular e 20% como negativo ali. Alexandre Padilha vem ali logo atrás, falando do lado positivo, 52% é a nota dele, regular ali 21%, negativo 26%, o Sidônio Palmeira da comunicação, 42% como positivo, 19% regular, 27% negativo. Simone Tebet, 45% como positivo o trabalho dela, 17% regular e 33% negativo. Gleisi Hoffmann, 41% como positivo, 18% regular e 39% negativo. Tem também o Haddad, Fernando Haddad, com 39% positivo, 18% regular e 42% como negativo. Depois, Alexandre da Silveira, 26% positivo, 32% regular, 29% negativo. E o Rui Costa aparecendo ali como último dessa lista, com 21% como positivo, regular 29%, 43% negativo, de acordo com essa pesquisa. Também foi perguntado sobre uma escala de posições políticas e em qual grupo os parlamentares se encaixavam. 25% de direita não bolsonarista, de acordo com os dados, 24% independentes, 21% bolsonarista, 20% lulista, 9% esquerda não lulista e 1% não sabem ou também não quiseram responder. E ainda 32% se consideram de governo, 28% independentes e
35% de oposição. Só lembrando que a gente está falando aí de uma pesquisa feita com deputados federais. Pois é, esse levantamento perguntou sobre os planos dos congressistas para 2026 e constatou que 83% pretendem se candidatar à reeleição como deputado, 6% pretendem concorrer a outro cargo e 4% não planejam candidatura. A pesquisa foi feita entre os dias 29 do 10 e 11 do 12 agora de dezembro, com entrevistas presenciais e também online. Foram ouvidos 167 deputados, 33% do total, de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é estimada de 7 pontos percentuais, Cira Cacheta. Pois é, André, para nos ajudar a analisar aqui os dados desta pesquisa, nós convidamos o advogado com atuação em direito público, secretário-geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e também político, Wenderson Advíncula Cerqueira. Boa noite para você, Wenderson. Primeira pergunta que eu te faço, pronunciei seu nome todo corretamente? Só errou o último nome, que é Siqueira, mas Siqueira, o resto foi certinho. Tá feita a correção, portanto. Bem-vindo aqui ao Tempo News, obrigada por estar conosco. E agora sim, eu queria entender de você, na sua avaliação, o que essa pesquisa traz de apontamento pra gente que pode refletir já nas eleições de 2026. Primeiramente, uma boa noite a todos. Eu costumo dizer o seguinte, que em política existem duas regras que para mim são muito absolutas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de final de ano, já preparando para um ano eleitoral. A primeira delas é o que manda na política, é o imponderável. Né, quando a gente pega os dados de pesquisa e avaliação, né, a gente sempre tem aquela subida, aquela descida, e isso daí se dá exatamente com situações que são imprevisíveis, né, fatos que acontecem que não se pode prever. Né, isso daí acaba sendo, levando, direcionando praticamente todas as avaliações de governo. Há também, principalmente o Brasil, a América Latina, é muito dependente da economia externa, então são vários fatores que levam a essa oscilação de avaliação. No entanto, talvez o dado mais importante para agora é a outra frase também famosa na política, que diz o seguinte: mais importante do que a vitória é a expectativa de vitória. Então, quando a gente percebe essa mudança de avaliação do governo, principalmente agora dos deputados, ela se dá num momento talvez importante de costuras políticas, já para poder pensar nas avaliações do ano que vem. E isso daí acaba sendo extremamente importante para o cenário que vai se constituir para o ano que vem, das alianças, coisas já começam a se aprofundar. Né? Então, acho que esses dois, talvez, elementos que seriam, talvez, o mais importante aí de uma avaliação de uma pesquisa. Está muito cedo ainda, né? Muita coisa ainda vai acontecer, há uma completa indefinição ainda da direita, né, sobre quem vai ser o candidato. Então, assim, há muita água ainda para poder rolar. Pois é, e essa pesquisa também falando aí, né, do levantamento que revela o que os deputados federais estão pensando. Quer dizer, a gente ainda tem um bom tempo até chegar o ano que vem, época de eleição. Falou que já começam as costuras agora, já com uma direita tendendo ali ao filho do ex-presidente da República, a tendência de que ele seja realmente o candidato, mas tudo ainda pode mudar. Agora, qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação à mudança dessas opiniões? Porque a gente tem visto, antes a gente via pesquisa quando estava chegando, a gente via pesquisas mais próximas, que já traçavam um cenário mais concretizado. Ultimamente a gente tem pesquisas saindo constantemente, uma vez por semana. É porque as opiniões estão mudando dessa forma ou porque os institutos estão tentando fazer e levantar a bola mais? Tem vários fatores, né? Quando a gente pega uma pesquisa dessa, feita no parlamento com todos os deputados, primeiramente, eu dei uma analisada na pesquisa, ela pega uma parte dos deputados. Tanto é que a margem de erro dela é tão elevada, né? 7 pontos percentuais. Né? E isso daí, quando a gente pega ali uma avaliação de 20% positiva ou negativa, 7 pontos percentuais para mais ou para menos, é bem considerável isso. Isso daí pega uma margem muito restrita. Fazer uma pesquisa num campo reduzido num campo reduzido, né, é muito complicado fazer esse tipo de pesquisa. Então,
há essa dificuldade dos institutos de pesquisa. Para além disso, nós temos também uma mudança, está muito distante da eleição. O eleitor ainda está distante do processo. É muito interessante, talvez salvo a eleição presidencial, mas talvez da eleição do Estado, o desconhecimento dos candidatos, eles são muito grandes, né? Talvez se você perguntar para a população sobre a avaliação de ministros e perguntar se a população conhece os ministros, a grande maioria não vai conhecer, com exceção dos ministros do STF, que todo mundo sabe a escalação, os 11 de cor. Agora, outro dado dessa pesquisa que me chamou a atenção esse dado da queda de popularidade, de aprovação, né, digamos assim, melhor dizendo, do presidente da Câmara, Hugo Motta, e pegando um recorte aí de pouco tempo, na verdade, da última pesquisa, do último levantamento para o último que foi feito em junho, né? A que fatores a gente pode atribuir esse recuo tão significativo nessa janela curta de tempo? Em minha opinião, isso daí se deve a pautas não muito populares que recentemente passaram pela Câmara. Essa questão também das emendas impositivas, as investigações também de utilização e malversação, má utilização dessas verbas que foram utilizadas, as operações que têm acontecido da Polícia Federal, como é que aconteceu hoje, eu acho que isso daí tem colocado uma mácula muito grande no próprio Congresso. E é aquela situação, né? O Congresso, a forma como ele está votando, ele não tem agradado nem a direita e nem a esquerda. Ou seja, são pautas que têm sido extremamente impopulares, que têm sido colocado ali para a população, né, em votação, que tem, né, dado notícia na mídia, e isso daí, obviamente, que acaba atingindo essa popularidade da Câmara Municipal, e, obviamente, isso daí atinge ao presidente Hugo Motta, que, de certa forma, né, ele tem desagradado tanto a direita quanto a esquerda. É isso mesmo, quer dizer, a gente tem esse cenário todo aí, muitas modificações ainda por vir. Agora, o ano que vem, ele está praticamente fechado com relação à esquerda. No entanto, a direita está balançando demais da conta ainda. Ainda há muitas possibilidades de candidaturas e eu sempre tenho comentado aqui com a turma, né? As mudanças hoje em dia podem ocorrer a qualquer momento. Com a internet, com a divulgação de nomes possíveis, a gente está pensando num cenário agora que pode mudar da água para o vinho de uma hora para outra, né, Wenderson? Exatamente, a gente vê como é que a coisa muda em uma semana, né? A gente tinha ali talvez uma discussão de uma candidatura mais de centro-direita, com candidatos Caiado, né, o governador Romeu Zema, o governador Ratinho, o governador de São Paulo, tendo ali, e de repente surge uma peça nova ali no tabuleiro, né, que foi a candidatura, né, do Flávio Bolsonaro, que embaralha ainda mais o cenário, né, e coloca em xeque essas candidaturas mais de centro. Há uma tendência no Brasil, a gente tem visto isso há muitos anos, da polarização, né? E talvez essa candidatura mais à direita, ela enfraqueça essa candidatura mais de centro. Então, assim, só que ainda o próprio Flávio Bolsonaro, às vezes ele diz que a candidatura dele é irreversível, às vezes ele fala que pode negociar. Então a coisa ainda, ela ainda tem que ser esclarecida, né? Quais são os objetivos? Eu costumo dizer o seguinte: o político, ele nunca coloca todas as cartas na mesa, né? Então, às vezes, ele blefa para ver o que acontece para ele poder dar a jogada seguinte. Então, muitas vezes, você tem balão de ensaio que são colocadas para testar e fazer, né, testes, inclusive de adversários, mas principalmente de aliados, para ver como eles vão se portar diante de alguma situação, para ver qual que é o caminho que será seguido. Agora, Wenderson, outro dado dessa pesquisa que me chamou a atenção foi em relação a uma recuperação aí da avaliação do governo do presidente Lula pelos parlamentares, né? O que você atribui aí esse dado, né? Tem a ver aí com desempenho político? Tem a ver com a articulação? Foi a conjuntura externa? O que justifica aí esse dado que essa pesquisa trouxe pra gente? Eu acho que ali é muito um conjunto, né? Eu acho que são as entregas. Quando a gente pega ali uma avaliação da Gleisi Hoffmann, uma avaliação positiva dela, melhorando, e uma avaliação
mais positiva também do governo, o que é? São exatamente as entregas. São os combinados, os acordos que são feitos com parlamentares, seja na liberação de emendas, né, no atendimento de algum pleito político. Então isso daí acaba que agrada mais um Congresso. Nossos analistas são mais de 500 deputados, né, de todos os segmentos, e aí nós temos aquele segmento que é próximo e é interessante, porque muitas vezes, né, às vezes a avaliação ruim, ela vem da própria base, que muitas vezes ela não é contemplada, ela faz uma avaliação ruim exatamente para tentar melhorar a situação, mas ela vai, quando ela é contemplada, obviamente que ela vem e já começa a fazer uma avaliação. Eu converso com muitos deputados, né, tenho contato com vários deputados, e a gente vê muito isso daí, né, do pessoal falando assim, o governo, né, Lula não está entregando o que prometeu, não está entregando. Mas recentemente a gente tem percebido isso, não. A turma ali, a gente está conversando, a gente está se acertando. Então, assim, eu acho que vai muito por isso aí, também uma melhoria econômica, também aquela questão, talvez, de uma expectativa de vitória. E, obviamente, que eu tenho visto também alguns parlamentares dizendo uma possibilidade, dependendo de uma polarização de vitória em primeiro turno. E a vitória em primeiro turno, ela é uma coisa, ela é uma coisa importante dentro do cenário, porque às vezes o segundo turno é o momento que eu posso negociar e pedir alto para um apoio para o segundo turno. Se a coisa é definida no primeiro turno, eu não tenho que negociar. Então, às vezes, eu tenho que fazer todo o acordo, todo o fechamento político antes do primeiro turno.